Hoje nós vamos falar então sobre sementes. Imaginem vocês uma grande multidão e todas as pessoas dessa multidão, elas recebem uma semente, a mesma semente. Não tem diversificação, não tem várias formas de semente, não. Então você faz parte dessa multidão, você é uma dessas pessoas que recebeu uma semente, igualzinha a de todo mundo. Só que parte dessa multidão recebe essa semente e ela... só um detalhe. Quando é dada essa semente na tua mão, é falado assim, olha, pega essa semente e saia para fazer o que você desejar. Sabe o que você mais deseja, o que você mais quer na tua vida? Pega a semente, porque essa semente tem o poder de fazer com que você realize aquilo que você deseja. E aí, então tá. Aí as pessoas se dispersam, a multidão se dispersa e cada um vai tentar plantar essa semente da maneira como deseja, aquilo que realmente deseja o coração. Então parte dessa multidão pega essa semente e ela até pensa naquilo que ela tem vontade, naquilo que ela tem desejo, enfim, mas ela não tenta absolutamente nada, ela não sai do lugar, ela não se move, ela recebeu a semente, ela recebeu uma coisa que poderia mudar a sorte dela, poderia mudar a vida dela, mas a semente ficou lá no mesmo lugar. Ela foi para a casa dela, guardou a semente lá na gaveta e falou assim, um dia eu faço alguma coisa com a semente, qualquer dia que pintar e uma oportunidade, eu pego e planto. A segunda parte da multidão recebe a semente, só que ela se alegra, ela festeja, ela se programa até para realizar. Sabe quando a gente faz um planejamento, eu vou pegar isso, eu vou fazer isso, porque é isso que eu quero e tal. Então ela se programa, ela faz de tudo, porque ela entendeu que essa semente tem o poder de trazer à existência para ela aquilo que ela precisa, mas vai chegar num determinado tempo que ela vai fazer que nem a primeira parte fez. Vai pegar essa semente, vai colocar na gaveta, sabe por quê? Porque essa parte dessa multidão é superficial, ela não vai até o fim aquilo que ela deseja. E aí o que ela faz? Ela pega essa semente e ela coloca numa gaveta e fala que nem a primeira parte da multidão, o dia que pintar a ocasião, eu pego e planto essa semente. Já uma terceira parte dessa multidão, quando recebe a semente, ela até consegue desenvolver algum planejamento, ela consegue ir atrás de algumas coisas, ela consegue viver até mais aquilo que a primeira e a segunda parte viveu. Planeja, faz, vai atrás, começa a pesquisar sobre o desejo, sobre o sonho, sobre aquilo que quer viver, sobre aquilo que a semente pode fazer. Só que o meio que ela vive, o ambiente que ela vive, as palavras que ela ouve todos os dias, fazem com que ela, essa terceira parte, desista. E com isso, ela deixa de ir atrás, de plantar essa semente para viver aquilo que ela deseja. Ou seja, ela também desistiu, pegou a semente dela, colocou lá na gavetinha e ela falou, um dia, se pintar alguma oportunidade, eu planto a semente. Aí nós temos a quarta parte dessa grande multidão. Só que essa quarta parte é uma parcela bem pequena, mas bem pequena mesmo, dessa grande multidão. E essa pequena parcela, ela passa por tudo. Ela passa pelo que a primeira fase passou, porque a segunda, a terceira, passa por impedimentos. Ela vive assim coisas que ela poderia realmente ter desistido e colocado na gaveta. Mas essa quarta parte, ela persevera e ela vai até o fim. E sabe o que acontece? Ela não coloca essa semente na gaveta. Sabe por quê? Porque ela planta certo, ela planta corretamente naquilo pela qual ela quer viver. E o que acontece? Qual o resultado disso? Nada mais, nada menos do que colher
o resultado que ela desejou, viver o sonho, viver o objetivo dela. Pense nessa multidão, em qual dessas 4 partes você está localizado? E eu quero dizer uma coisa para vocês, a semente que foi dada para toda essa multidão é de uma única espécie, foi a mesma semente. Não teve diversidades, como eu falei, não teve uma semente maior que a outra, uma melhor que a outra, uma produz melhor. Não, a semente para todas foi igual. Só que, infelizmente, o que acontece? Grande parte das pessoas, e grande parte mesmo, até mesmo pela nossa cultura do Brasil, né? A gente acaba não aprendendo, não nos é ensinado desde criança, não nos é ensinado a ser pessoas perseverantes, a ser pessoas que vão atrás. Até mesmo, né, a gente vê o que acontece no Brasil, vamos colocar só no Brasil, né, um exemplo. As pessoas elas querem só ganhar as coisas, as pessoas elas não querem ir atrás daquilo que elas têm direito, mas elas querem que o governo dá. Elas querem que as pessoas deem. Elas acham que a obrigação das pessoas é sempre estar dando. Então, quando ela não conquista alguma coisa, quando ela não faz nada, quando ela não vai atrás do que ela realmente precisa para viver aquilo, ela vai culpar quem? Ela culpa os governantes, ela culpa o pai, ela culpa a mãe, ela culpa qualquer pessoa. Por quê? Infelizmente, nós não fomos disciplinados e treinados desde criança a sermos sangue no zóio, né? Como dizem. Nós não fomos treinados para isso, infelizmente. E aí os nossos pais também não foram, e aí os nossos antepassados também não foram, porque realmente é um costume da nossa terra. E isso gera o quê? Gera em nós bloqueios, e que por muitas vezes nos impedem de viver aquilo que realmente é para nós vivermos, ou seja, a semente que nós temos nas mãos. Porque só uma parcela pequena de pessoas conseguem usar essa semente e conseguem plantar e colher o resultado desejado. Uma outra coisa também que eu quero falar para vocês é referente ao plantio. A gente precisa saber que a semente que nós temos nas nossas mãos, ela precisa de um solo, e um solo bom, né? Se a gente for pesquisar, a gente vai ver com, né, as pessoas que fazem plantação e tal, eles falam que o solo tem que estar bom, que o solo tem que estar cuidado. Existem técnicas, existem formas, estratégias corretas para se plantar, e que esse plantio seja corretamente feito para que essas mudas não morram. Então vocês imaginem o seguinte, que num processo de um plantio, né, num processo, vai acontecer, vai ter pragas, e aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer de tudo para erradicar essas pragas, para tirar essas pragas do teu plantio. Vai vir chuva, vai vir sol, vai vir tempestade, vai vir ventania, vai vir uma série de situações. É necessário? É necessário, é o que acontece com todos. Todo plantio é necessário isso. Só que se o agricultor ele não tiver técnica, ele não tiver conhecimento, ele não tiver estratégia, ele não tiver o solo bom, ele vai perder completamente todas as mudas que ele plantou nesse processo. E isso quer dizer que, independente da muda, independente da semente, todas passam por processos dificultosos, todas passam por processo que dificulta até chegar realmente no resultado final, que é você ir lá, pegar o fruto e saborear o fruto. E o que eu quero dizer com isso? Você tem uma semente nas tuas mãos, você é cheio de semente no teu interior, só que por muitas vezes você não tem plantado a tua semente e você tem guardado esta semente dentro da sua gavetinha e você fala, um dia, quem sabe, surge a oportunidade e eu vivo lá aquilo que eu quero viver.
e aí acontece as tempestades, e aí acontece os temporais, e aí acontece a ventania, e você vai deixando passar, e você vai deixando passar, e vai deixando passar, até que você chega no final da sua vida e fala assim, meu Deus, eu não vivi aquilo que eu sonhei. Mas justamente por quê? Porque você não soube, como um agricultor, plantar esta semente, você não soube cultivar o processo, você não soube ter estratégias durante todo o processo da tua vida para que você pudesse pegar e colher do fruto desta semente. Além do que, existe o tempo de plantio, né? Cada semente, para você gerar um fruto, um resultado necessário que você deseja, você precisa esperar, né? Então tem algumas sementes que, dependendo do resultado que você quer, você vai colher antes. Para outras pessoas, a mesma semente, mas dependendo do resultado, ela vai colher um pouquinho depois. Então, tudo depende do que você deseja. Tudo depende do que você quer alcançar. E aí, tem a pergunta que não quer falar, né? Que não quer calar, desculpa. É aquela que é assim, por que eu não estou colhendo o que eu plantei? Passar para vocês aqui 3 passos que pode te dar uma clareza. Além daquilo que nós já falamos agora, que é cerca de 50% da resposta dessa pergunta, eu vou te dar mais 3 passos que vão abrir a tua mente para que realmente você entenda e a partir de hoje comece a pegar esta semente e a plantar, tá bom? Então a pergunta é, por que eu não estou colhendo o que eu plantei? O primeiro passo, a primeira alternativa é a seguinte, você ouve palavras do tipo assim, isso não é para mim, para mim, essa semente, não é para mim. Aí a outra coisa que você ouve, não vai dar certo. Eu acredito que todos nós já ouvimos pessoas falando assim, né, nos nossos ouvidos, até mesmo nós mesmos acreditamos que não vai dar certo, eu não vou pegar essa semente, eu não vou plantar essa semente porque eu tenho certeza que não vai dar certo. Aí você também tem aquela voz que você escuta falando assim, não acredite nessa semente. Você imagine a multidão, a quantidade de pessoas que pegou a mesma semente e grande parte delas ficou só no primeiro estágio, que é pegar a semente, se alegrar, mas guardar na gaveta. Por quê? Porque a pessoa não acreditou. E ainda vem outras pessoas de fora e falam assim, olha, não acredita nisso não, porque isso daí é balela. Não acredita nisso porque não vai dar certo. Fora a questão daquela que você escuta assim, falando, você não merece. Quem já escutou isso? Você não merece. Você não merece isso. Pega a semente e guarda, é melhor. Guarda essa semente porque é melhor. Não queira viver algo que você não tem capacidade de viver. Então, esse é o primeiro, o porquê você não consegue. O segundo porquê que você não consegue colher os teus frutos é porque você é uma pessoa completamente superficial. Você é raso nas tuas conquistas, nos teus objetivos. Você sempre desiste do que você começa. E é uma coisa que é tão natural, nossa, gente, é uma coisa que é para todos. Por isso que eu falei que uma parcela bem pequena dessa multidão é que consegue viver o objetivo, é que consegue chegar no final. Porque sabe o que é mais fácil? A gente falar assim, tá muito difícil. Eu nem vou mais lá, porque já falaram não pra mim. Essa semente aí essa aí é realmente a balela. E aí você fica no meio do caminho. E tem pessoas que nem no meio do caminho fica. Ela nem realmente começa a pensar e a planejar. Quantos e quantos cursos você já não começou, você não terminou? Quantas e quantas coisas você começa às segundas-feiras e você não termina, não chega nem na quarta? Quantas e quantas coisas? Por quê? Porque você acaba sendo uma pessoa rasa. E lembra daquele conceito que eu falei no começo, de que nós fomos ensinados a sermos pessoas rasas? Exatamente, o nosso cérebro, o nosso inconsciente está treinado para sermos pessoas superficiais, para sermos pessoas
rasas. E é por isso que muitas vezes você não consegue chegar ao teu objetivo. Por isso que muitas vezes as tuas sementes, elas morrem, porque você não planta nenhuma delas. E uma outra coisa que acontece é porque você tem medo do que as pessoas vão pensar. Você tem medo do que as pessoas vão falar de você. Você tem medo de ser julgado. Exatamente. Você pega a semente, você tem até planos, você tem até planejamentos, você se organiza para plantar, para ter realmente o processo de plantio, estratégia, você vai atrás de conhecimento, como que eu planto, se eu planto no sol, na chuva, em qual estação do ano. Aí chega o medo e fala para você assim, olha, o que aquela pessoa vai falar de você quando ela souber que você conquistou isso? O que aquela pessoa vai pensar de você? Você já pensou nisso? E isso são 3 passos, são 3 porquês, na verdade, que nos impede, literalmente, de nós conseguirmos pegar o fruto que nós desejamos e comer. Então eu queria que você refletisse sobre isso, porque grande parte da multidão não consegue chegar ao teu objetivo. E sabe qual é a chave disso tudo? Desistência. Tudo isso porque você desistiu. Tudo isso porque você foi completamente superficial. Tudo isso porque você teve medo do que as pessoas iriam pensar ao teu respeito. Tudo isso porque você aceita as mentiras que são chegadas até você. De que você não é capaz, de que você não pode, de que você não merece, de que você é a pior das piores, porque se a tua família não tem, por que você tem que ter? Porque se sua mãe não tem, por que você tem que ter? E isso é uma grande mentira. Então eu vim trazer hoje uma reflexão para que você entenda, abra o teu entendimento daquilo que você pode fazer. Seja parte dessa 4ª parcela, pequena, mas é nosso direito, porque foi dado para cada um de nós a mesma semente. E depende de você pegar essa semente e plantar no solo fértil, no solo propício, no solo adequado, através das tuas estratégias, através do teu conhecimento e como você vai conseguir se desviar de todos os ataques, das pragas, dos vendavais, do sol forte, da ventania, enfim.